Então, vamos iniciar nossa live. Eu sou Selma Mello, sou nutricionista, eu trabalho com doenças autoimunes e hoje a nossa live será sobre perguntas e respostas a respeito de alimentação em relação a doenças autoimunes, que vocês desejam saber, né? Porque semana passada nós fizemos uma live e a gente passou quase 2 horas, né? E foram muitas dúvidas. Eu disse, então vou fazer outra, né? Para o pessoal tirar mais dúvidas. Boa noite, Pinheiro, tudo bem? Então vamos lá, as dúvidas já estão aparecendo, né? Gorete pergunta, a linhaça é riquíssima em cálcio, mas o óleo não. Então o óleo podemos consumir sim. A linhaça, a semente, sim. Muito cálcio. Então, só para o pessoal que vai assistir, né? Porque essa live também vai ser postada no YouTube. Então, as pessoas, eu atendo pacientes com doenças autoimunes que fazem tratamento com o protocolo Coimbra. E atendo também com pessoas que não fazem o protocolo. Então, vão aparecer muitas perguntas aqui sobre a questão de alimentação e cálcio, né? Porque quem faz o tratamento de doenças autoimunes com protocolo Coimbra, que são altas doses de vitamina D, precisa controlar a quantidade de cálcio. Por isso que eu falei agora da linhaça, né? A respeito os pacientes que fazem o protocolo Coimbra não podem consumir sementes, porque são riquíssimas em cálcio. A linhaça é uma delas. Mas o óleo não tem problema, é igual o gergelim. O gergelim tem bastante cálcio, mas o óleo pode consumir. Não tem problema nenhum, tá bom? Boa noite, Solange. Boa noite, Rejane. Ok? Então, como eu estava falando, quem faz o protocolo Coimbra precisa controlar a quantidade de cálcio, porque é a vitamina D que coloca o cálcio para dentro da corrente sanguínea. Então, se consome altas doses e consome muito cálcio, pode ter algum problema. Claro que não é não comer alimentos com cálcio, ok? E muitas pessoas dizem assim, você não pode comer nada com cálcio, é zero cálcio. Não é zero cálcio, tá, pessoal? Nós precisamos de cálcio. O cálcio é muito importante. Boa noite, Rangel. Mas nós precisamos, como eu estava falando, nós precisamos de cálcio. Agora, não pode exagerar na quantidade, ok? Existe evitar o excesso, né? O excesso, mas não o consumo de cálcio, ok? Vocês podem fazer suas perguntas a respeito da alimentação do protocolo ou não protocolo. Eu vou responder também, tá bom? Nessa horinha aqui que a gente tá. Então, enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a água, que perguntam bastante sobre a água, né? A água, toda a água tem cálcio, ok? E olha só, nós precisamos de água com cálcio. A água precisa de ter os minerais, não é só cálcio não, tá certo? A água tem outros minerais, como potássio, como magnésio e outros minerais. Isso é importante a água ter. A água precisa ter esses minerais para ela conduzir energia. Se você toma uma água sem condutividade, é uma água morta. Isso não vai te hidratar. Então, a gente precisa de água com condutividade. E para a água ter condutividade, precisa de minerais. E um deles é o cálcio. Aqui no Brasil, muitas águas, vamos dizer assim, as águas que vêm da natureza não são tão ricas em cálcio. Não tem problema consumir as águas no Brasil. Agora, existem alguns filtros que adicionam cálcio, então esse precisa ter cuidado. Principalmente filtros que alcalinizam a água somente com dolomita. Por exemplo, o filtro de barro, alguns filtros de barro, eles alcalinizam com dolomita. Então, o filtro que só tem a pedra dolomita, que é riquíssima em cálcio, tem magnésio também, mas tem muito mais cálcio que magnésio, então esse pode dar problema. É o que as pessoas dizem assim, eu já peguei assim, lista de médicos com a relação assim, não pode, água de filtro de barro. Não é a água de filtro de barro, ok? É a água do filtro de barro que a vela tem dolomita. Então, a filtro de barro, que a vela é de carvão ativado, não tem problema nenhum, tá certo? Ó, é o que Liz escreveu agora. Doutora Selma, na semana passada a senhora falou da vela do filtro de água que não pode ter dolomita. Eu comprei uma,
ela contém carvão ativado e prata coloidal. Essa pode. Essa pode, é essa mesmo, Liz. A prata coloidal é para matar as bactérias, ok? Nária, boa noite, Nária, seja bem-vinda. Vamos falar... e sim, continuando com água. Agora, a água de fora do país, por exemplo, a água dos Estados Unidos, algumas águas nos Estados Unidos tem bastante cálcio. A água vamos dizer, na Europa também tem bastante cálcio. Então, nesses lugares, aí tem que ter cuidado. Claro que tem águas lá que não são riquíssimas em cálcio. Então, os meus pacientes de fora, geralmente, eles tiram foto do rótulo e mandam para mim. Alguns lugares que realmente não tem como o cálcio é muito grande, eles usam alguns filtros, que se chama filtro de osmose reversa, mas que ele remineraliza. O que é isso? A osmose reversa vai tirar tudo que a água tem, tudo, deixar uma água morta. O filtro de água de osmose reversa deixa a água morta, porque tira todos os minerais, ok? Só que aí esse filtro, depois de passar pela osmose reversa, ele vai remineralizar. Então, fora do país, aí coloca os minerais, mas em pequenas quantidades, claro, né? Então, eu tenho vários pacientes fora do país usando esses filtros, né? Que eles fazem a osmose reversa e depois remineraliza. Então, dessa forma não tem problema. Aí tira o excesso do cálcio e só entra um pouquinho na água, o suficiente para ter condutividade e manter um pH ideal para a pessoa consumir. Porque a gente precisa também ver pH de água, ok? Muitas pessoas falam assim que pH não importa. Importa sim. Claro que não é só o pH, são várias outras, como é que eu posso dizer? Propriedades que vão fazer essa água ser importante. E não é só pH, não é só pureza, não é só condutividade. E tem outras propriedades importantes também. Mas segundo os estudos, uma água que, por exemplo, uma água que seja ionizada, ela tem potencial alcalinizante do corpo. Então, realmente não é só o pH. pH importa, mas não é só isso. Ok? É importante ela ser ionizada para ela ajudar a recuperar o corpo em relação à homeostase de pH. Ok? Aí Regiane tá perguntando, e quando você compra água mineral e na embalagem tem dizendo que ela é enriquecida com sais minerais, como a gente faz? Tem que saber quais os sais minerais. Algumas águas, elas são adicionadas bicarbonato, né? Então, ou sódio. Então, tem que ver quais os sais que foi adicionado. Por exemplo, se a pessoa tem hipertensão e foi adicionado sódio, já não é legal essa água, porque vai piorar a pressão arterial dessa pessoa, que já tem pressão alta. Precisa ver. Se for bicarbonato, algumas pessoas, assim, para aumentar aonde eles pegam aquela água, o solo ali não tem mineral nenhum, a água fica muito ácida. Então, para as empresas engarrafar essas águas, para chegar um pH próximo do que elas podem comercializar, porque existe uma portaria dizendo o pH que tem que ser comercializado. Então, para elas alcançarem o pH, aí eles adicionam bicarbonato. Só que assim, bicarbonato, ele vai aumentar o pH, mas também pode deixar uma água pesada. O que é uma água pesada? É que não hidrata. Então, você tem as outras propriedades, mas não está te hidratando bem. E como é que você sabe que não está hidratando bem? É quando você toma uma água e a água fica no estômago, você sente aquele peso no estômago. Você toma 2 copos de água e a água fica no estômago. A água não é para parar no estômago. É para você tomar a água e ela seguir para onde tem que seguir. Quando você toma uma água ionizada, por exemplo, aqui em casa é água ionizada, na clínica lá também é água ionizada que eu atendo, então você percebe, ela não para no estômago, é muito interessante. Você toma 2 copos e você não sente ela no estômago, é bem rapidinho, sai rapidinho. Já se você toma essas águas engarrafadas, por exemplo, se você toma 500 ml, você já fica, né? E tem pessoas que ficam, ai meu Deus, e minha barriga tá cheia de água, né? Como o Matuto diz, o bucho tá cheio de água. Por quê? Porque a água tá pesada. Não era para ser, a água é para ser uma leve, ok? Então tem que ver essas coisas também, tá certo? Aí Cris perguntou, e a água ozonizada? A água ozonizada já é outra coisa.
O ozônio, ela é usada para esterilizar, como é que se diz assim? Esterilizar coisas, por exemplo. E é muito mais eficiente do que o cloro, por exemplo. Muito mais potente o ozônio. Inclusive, o ozônio está sendo usado muito hoje para esterilizar bancadas, frutas, verduras, né? Que nós temos a questão do... Estamos em uma pandemia e temos que ter controle no que está entrando dentro de casa, não é isso? Então, quando você compra suas frutas, suas verduras, você faz uma higienização. Você compra algo no supermercado, você tem que fazer uma higienização antes de guardar no seu armário, né? É uma forma da gente se proteger nessa pandemia. Então, a água com ozônio é uma forma mais fácil de você estar fazendo isso, em vez de estar passando água sanitária, né? Como algumas pessoas colocam água sanitária, ou tá passando álcool, você passa água com ozônio ali, ou deixa as suas frutas e verduras lá numa baciazinha com água ozonizada, apesar que o ozônio, ele evapora, ele só vai durar uns 5 minutos ali na água, mas é o suficiente para esterilizar. Agora, para beber, eu não vou falar isso aqui na live, porque eu prefiro deixar isso para médicos, tá certo? Mas alguns médicos indicam beber água ozonizada sim, mas eu não vou falar, isso aí é pra... Eu já falei do bicarbonato. É verdade, Rejane, água com sal, né? Inclusive eu tava vendo até em alguns posters de alguns médicos a respeito de água com sal, né? O benefício da água com sal. Mas também eu não vou falar sobre isso aqui, eu não concordo muito não. Eu sei que tem um estudo lá que mostra benefícios, mas a água não tem que ter só uma propriedade. Realmente a água com sal aumenta a condutividade, aumenta os minerais, mas não é só isso. Aí Pinheiro pergunta, pH 7.8 é bom? Tá ótimo. Segundo a portaria da Anvisa, um pH para consumo humano é de 6,3 a 9,5. Mas acima de 8,5, eu, Selma, não recomendo, nutricionista Selma, eu não recomendo acima de 8,5, acima de 9, para uma pessoa que come frutas e verduras, ok? Então, existem aparelhos que colocam a água pH 10, existem águas engarrafadas pH 10. No Japão tem um hospital que trabalha com águas alcalinas, fazendo terapias com água alcalinas, pH 10. Então, pH 10 eu considero para tratamento, mas não para consumo diário. Eu acho que no consumo diário 8, 8,5 é o suficiente e você completa com frutas, verduras, porque você tem como alcalinizar o corpo também com frutas e verduras, ok? Eu já respondi, tá, Cris, a respeito da tua pergunta. Existem aparelhos que adicionam o ozônio na água, Rangel. Alexandre, tomar água odorizada. Água odorizada, por exemplo, com limão ou laranja é permitido? É permitido, Alexandre. Quando você fala de protocolo, olha, só cuidado. Por exemplo, quantos de limão você vai colocar? Quanto de laranja você vai colocar? Entendeu? Eu geralmente com os meus pacientes do protocolo, eu faço assim. Eu tenho tantas águas para a pessoa tomar. Água odorizada. Então, os meus pacientes eu digo quantas frutas ele vai consumir por dia, dentro do plano alimentar, claro, tudo calculado. E a pessoa pode usar uma fruta para fazer, por exemplo, isso, saborizar, na verdade. Não é odorizada, é saborizada. Mas assim, eu também não gosto muito de recomendar muita água saborizada, tá certo? Claro que existem pessoas, Alexandre, que não gostam muito de tomar água. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ao tomar água sentem náusea, sentem enjoo, ok? Claro que ao beber água e você sentir náusea e enjoo, isso significa que você está desidratado. Toda vez que você tomar água e você sentir náusea ou enjoo, é porque você está desidratado. Você está precisando de água, ok? Mas no caso dessa paciente, é outra coisa. Isso é de família mesmo.
A avó, a mãe, ela cresceu sem tomar água e sempre foi assim. Então, tomam bastante chá e suco. Mas a água, a gente precisa uma quantidade de água, vamos dizer, água pura. Porque a água pura, a molécula da água precisa como é que se diz? Está assim, quando você saboriza, você ocupa uma parte dessa molécula. Então, tá, saboriza a água, toma chá, toma suco. Claro, suco para o protocolo tem que ter cuidado, tá bom? Mas vamos lá no geral, tomando suco, tomando chá, tem que contar esses líquidos também com a quantidade de líquido do dia, tá certo? Toma água Ibirá, pH 8,5. Ok. É isso mesmo, nos Estados Unidos, como o Dr. Bauman falou, nos Estados Unidos tem supermercados que vendem água com pH 10, né? Aqui também tem pH 10 também. Mila, oi Selma, tudo bem? Minha preocupação é com sementes. Podemos comer goiaba? Ela tem muita semente. Essas sementes de goiaba têm muito cálcio? Olha, Mila, quando nós usamos tabelas de quantificação de cálcio. Então, quando eu uso uma tabela e eu vejo a goiaba, quando o órgão ou a universidade que quantificou o cálcio da goiaba, ela quantificou com a semente, ok? Então, a goiaba não tem tanto cálcio contando com a semente. As sementes que você precisa evitar ricas em cálcio como eu falei, gergelim, chia, linhaça. Então, essas sementes têm muito cálcio, essas sim. Mas sementes de tomate, semente de goiaba, essas não tem problema não. Claro que cada caso é um caso, ok? Existem pessoas que comem, não tem problema nenhum. Já tem pessoas que a gente precisa controlar bastante alguns alimentos, porque tá ativando bastante vitamina D, tá entrando bastante cálcio e essas coisas fazem diferença. Mas no geral, principalmente se sua calciúria estiver normal, não tem problema nenhum. Agora, é claro que dentro de um controle dia. Então, quantas goiabas você vai comer? Você vai comer 10 goiabas? Aí já é um exagero. Você vai comer uma goiaba no dia? Ok? Então, não tem problema. Mais alguma dúvida, pessoal? Outra coisa, sobre as farinhas, né? Então, as farinhas, as pessoas têm muita dúvida sobre as farinhas para quem faz o protocolo Coimbra, ok? E para quem não faz o protocolo Coimbra, farinhas também. Então, vou falar no geral. O que acontece? As farinhas, as pessoas geralmente, né? O protocolo não proíbe glúten, né? Trigo, ok? Mas o trigo não deixa de ser um alimento inflamatório. Então, muitas pessoas, e para algumas pessoas reagem ao trigo, ao glúten, não só glúten, o trigo tem várias outras proteínas, eu já fiz lives sobre isso, e se vocês quiserem ver, procura aí no meu feed que tem as lives sobre o trigo. Então, algumas pessoas, ele é inflamatório, causa muito mais sintomas em alguns pacientes, e esses pacientes precisam ser retirar o consumo, para o consumo de trigo, né? Doentes celíacos ou pessoas que têm sensibilidades e outros. Claro que cada caso é um caso. Aí, então, tira o trigo e vai para outras farinhas. Então vou comer outra farinha porque o trigo é que é inflamatório e a outra não. Não é assim, ok? Muito cuidado com esse conceito. Porque farinhas, todas as farinhas são inflamatórias quando a gente fala que é um carboidrato refinado. Então, primeiro é um carboidrato refinado, quebradinho. Então, pode ser alimento para bactérias, pode ser alimento para fungo no intestino. Então, isso já é ruim. E por ser um carboidrato refinado, altamente refinado, vai entrar com facilidade na corrente sanguínea. Então, se vai entrar com rapidez, na corrente sanguínea, vai elevar a glicose na corrente sanguínea. Elevando glicose na corrente sanguínea, vai elevar a insulina. E se for pico, né, eu sempre falo para os pacientes, se você tem pico de glicose, vai ter pico de insulina. Então, a insulina vai dar sinalização inflamatória. Então, não é porque não é trigo que não é inflamatório. Então, os meus pacientes, eu controlo o consumo de farinhas. Não é livre, não vou consumir trigo, mas eu vou consumir tapioca à vontade. Não é assim,
tá bom? Agora, para quem faz o protocolo, cuidado com farinhas de grão de bico, cuidado com farinhas de linhaça, porque eu já recebi alguns pacientes que eles comiam pão sem glúten. Então, eu sempre registro o que é que os pacientes consomem, né? O que eles consomem. Aí o paciente diz assim, é pão sem glúten. Aí eu pergunto, qual a farinha do pão? Não sei. Né? Muito já aconteceu de quando vai atrás na padaria, ver a farinha, é farinha de grão de bico, é farinha de aveia, é farinha que tem linhaça, ou tudo misturado, farinha de amêndoas. Então, essas coisas, esses alimentos são riquíssimos em cálcio. Então, esses não podem, tá bom? Mas farinha de arroz, não tem problema. Polvilho, não tem problema. Cuidado com biscoito de polvilho industrializado, tá certo? Alguns biscoitos e polvilhos industrializados são riquíssimos em cálcio. Muito cuidado, desculpa. Riquíssimos em sódio, tá certo? E quando você pegar um alimento industrializado, você não só tem que olhar no rótulo se tem cálcio, não. Você tem que olhar se tem sódio também. Sódio aumenta a excreção de cálcio na urina, ok? Agora, claro, é um exagero de sódio. Se você olha lá no rótulo, tem 50 miligramas, no máximo tem 100 miligramas de sódio, não vai ter problema. Mas eu já peguei rótulo de biscoito de polvilho com 3 gramas de sódio. É muito sódio, ok? Inclusive a paciente que mandou o rótulo desse biscoito de polvilho que ela estava comendo, ela estava com a calciúria alta. E ela comia bastante desse biscoito, então tem que ter cuidado. Se for comprar biscoito de polvilho, olha rótulo e olha a quantidade de sódio, tá bom? Jaqueline escreveu, doutora, fiz hoje os primeiros exames de sangue e urina antes de começar. Devo esperar o resultado ou já posso começar? Resultado do quê? Já pode começar o quê, Jaqueline? O protocolo? Já pode, sim. Emília, doce vegetal, sabor doce de leite, alimento com sojas. Emília, olha só, eu não recomendo muito soja, não. A nossa soja é muito inflamatória, tá certo? Desequilibra o estrogênio. Eu vou falar a nossa soja, tá certo? É claro que existe alguns suplementos que a gente usa com algumas substâncias da soja, aí já é diferente. Mas alimento com soja, muito inflamatório. Leite de soja, você que tem criança que dá leite de soja, minha nossa, desequilibra os hormônios. Não recomendo leite de soja, não. Agora, em relação ao cálcio, não tem problema, não. Por favor, doutora, pode alfarroba para quem faz o protocolo. A alfarroba tem muito cálcio, Renata. A alfarroba é uma das farinhas que não pode, tá bom? Não recomendo, tem muito cálcio. Ok? Boa noite, Dea, tudo bem? Solange pergunta, o que é melhor, eritritol ou xilitol para quem faz o PC? Tanto faz, Solange. Ok? Eritritol, xilitol, tomatina, são adoçantes naturais. Quando a gente fala em cálcio, não tem problema, qualquer um deles você pode consumir. Agora, só verifica se você tem problema de gases. Então, se você tem problema de gases, de extensão, eu não recomendo esses adoçantes, porque eles são carboidratos de difícil digestão. Então, por isso que eles adoçam, mas eles não aumentam tanto a glicemia, porque eles não são absorvidos totalmente. Mas, algumas pessoas têm um desequilíbrio de microbiota, e quando consomem esses adoçantes, eles têm bastante gases. Então, observe você, Solange, se você consome e não tem problema nenhum, ok? Farinha de aveia e farinha de arroz pode? Emília, farinha de aveia não é que não pode, tá bom? Mas farinha de aveia tem bastante cálcio. Eu diria assim, alguns médicos proíbem e outros colocam no moderado e outros liberam. Mas
eu não recomendo exagerar não, tem bastante cálcio de aveia, tá bom? Agora de arroz não tem problema nenhum, Emília. Farinha de arroz pode usar sim, tá certo? O que você acha da farinha de frango? Conheço não, Yolanda. Farinha de frango? Conheço não. Dea, ainda não comecei minha dieta que a senhora mandou. Começo dia 20. Ô, Dea, ô, Dea, olha só. Eu sempre digo para os pacientes, o plano alimentar que eu envio não é algo engessado, não. Aquilo ali é um guia para você, ok? Não é engessado, eu vou esperar daqui a 15 dias para começar. Vai começando aos poucos. Muda um hábito, introduz um alimento, faz uma troca. Faz isso dia a dia para não ser sofrido. Você não vai mudar hábitos de anos em uma semana, em 2 semanas. Então, vai fazendo aos poucos. Então, se é para melhorar café da manhã, que eu comia muita farinha, então vou trocar o café da manhã, vou começar a comer raízes, comer uma proteína, não só ovo. Porque comer ovo todo dia, o ovo também é proteína. E tem algumas pessoas que reagem à proteína do ovo, tanto quanto a de carne vermelha, de frango ou de peixe. Então, para você diminuir essa possibilidade dessa proteína estar reagindo em você, fazendo alguma reação em você, cicla as proteínas. Então, para não comer todo dia pão com ovo. Então, você coloca uma raiz, então uma batata doce com a carne moída, uma mandioca com um frango desfiado. A mandioca tá entrando no moderado, entrou, né? Como eu expliquei na live anterior, não é pela questão de cálcio, é pela questão do ácido que ela tem e que é tóxico, porém, depende da forma de preparação, tá bom? Então, cuidado com farinhas de mandioca, só compre farinhas de mandioca que você conhecer, de confiança, e a mandioca em casa, sempre que for preparar, tem que cozinhar, tá certo? E se você for fazer ela frita, você cozinha antes e depois frita, ok? Não faz fritura ou assa ela sem estar cozida não, tá bom? Leite de pó, Rejane, leite em pó tem muito cálcio? Olha só, Rejane, tudo que a gente vai desidratar, a gente aumenta a biodisponibilidade do cálcio. Então, um leite em pó que foi desidratado e um leite que você faz, o leite em pó vai ter muito mais. Mas o leite de coco não tem problema não, é o único leite de coco, leite de inhame, que eu quantifico no plano alimentar dos pacientes e eu coloco diariamente. Ok? Alexandre, substituir o pão por uma crepioca no café da manhã. Fiz uma boa troca, é farinha de todo jeito, ok? Troca por raízes, Alexandre. Agora, claro, se você come uma crepioca uma vez ou outra, então um dia um raiz, outro... Porque eu coloco crepioca também para os pacientes, coloco tapioca, coloco panqueca também para os pacientes, para estar variando, né? Para não estar comendo a mesma coisa, porque se você come a mesma coisa, primeiro você vai enjoar, vai ter um momento que você não vai querer nem ver mais, né? O cheiro vai lhe enjoar. E quanto mais você variar, mais você vai ter prazer em comer. O comer tem que ter prazer e isso é importante para o corpo. Você não tem que estar comendo nada pulso, ok? E quando você come algo com sacrifício, isso também está lhe fazendo mal. Não é porque um alimento é saudável e você tá comendo lá pulso, comendo, ai meu Deus, comeu, mas é saudável, mas eu não quero, isso é horrível. Isso também não tá te fazendo bem não, essa angústia também é inflamatória. O ato de comer tem que ter prazer, ok? O comer não é só nutriente, o comer tem o emocional também. Então, cuidado. Farinha de frango também eu não entendi não, Yolanda. Se alguém, eu esqueci quem falou da farinha de frango, se puder repetir, se foi outra farinha, porque eu não conheço não. Solange, doutora, não faço uso de glúten nem lactose, mas posso usar gordura vegetal industrializada nas receitas? Eu não recomendo gordura vegetal industrializada, principalmente hidrogenada, tá certo?
se for essa que você está falando, é muito inflamatória. Gordura hidrogenada, vegetal hidrogenada, ela é altamente inflamatória. Ela foi proibida no Brasil. As empresas estão se readaptando, tem uma quantidade de anos para se adequar a troca desse tipo de gordura. Eu estava até olhando hoje o site do Conselho de Nutrição e tem alguma coisa sobre a atualização dessa lei. Eu vou até olhar isso. Kefir de água para quem faz o protocolo pode? Já agradeço por ser tão atenciosa, doutora. Obrigada, Renata. Olha, o kefir de água, o kefir é maravilhoso, os benefícios dele é maravilhoso, já existem vários estudos com kefir, né? O último que eu vi foi até para Alzheimer, diminuindo os sintomas do Alzheimer. Foi bastante interessante, mas olha, eu só tenho uma questão assim, é só para chamar a atenção em relação ao kefir, é a questão eu não recomendo muito pelo manuseio, porque ali se você não manusear bem o kefir, você pode contaminar com algumas cepas que são patogênicas, que não vai te fazer bem. Ok? Se você manipula o kefir, você precisa esterilizar tudo. Cuidado da forma que manuseia ele para não contaminar ele, tá certo? Mas sim, em relação ao protocolo, não tem problema não. Em relação a cálcio, alguma coisa, não tem problema. Mas precisa ver outra coisa, se você precisa. Você tá precisando tomar kefir? Liz disse assim, uma vez eu ouvi falar que o xilitol absorve cálcio, pode ser, algumas fibras não deixam alguns minerais serem absorvidos e um deles é o cálcio, pode ser isso que você ouviu. Erlânia, quem faz o protocolo pode tomar leite vegetal de chocolate 70%, também tem que ter cuidado. Erlânia, tem que ver, tá certo? Porque o cacau, ele também tem bastante cálcio, então aquele leite ali tem quanto cálcio? Existe uma marca aí de leites vegetais que ele tá fazendo de chocolate, né? E, inclusive, alguns pacientes dizem que é bastante gostoso, eu não experimentei ainda. E já falaram, eu vi em alguns meios desses aí de informações do protocolo, que já falaram com a empresa e não tem tanto cálcio, então eu não entrei em contato com a empresa, não sei, mas se não tiver tanto, ok, tá certo? Sugestão de lanches no protocolo, eu sempre digo para os pacientes, sugestão de lanche é fruta. Primeiro que eu não recomendo lanche, não tá lanchando. Eu sempre digo aos pacientes, você, de preferência, fazer as grandes refeições, as 3 grandes refeições, ok? Aí o paciente diz assim, eu não vou ter fome não, doutora? Não, não vai ter fome. Se você comer o que eu colocar, você não vai ter fome. Deixa a fruta para comer junto nas grandes refeições, que entre as refeições você não vai ter fome. Por quê? Porque, claro que cada caso é um caso, mas como eu trato doentes autoimunes, então eu preciso focar no intestino. Então, eu sempre falo para o paciente, primeiro lugar é intestino. Autoimune, eu tenho que garantir uma microbiota equilibrada, eu tenho que manter uma barreira epitelial do intestino, uma barreira intestinal íntegra, então eu preciso focar nessas questões de intervalo entre as refeições. Então, eu preciso do intervalo entre as refeições para o corpo, para o intestino, ele dá tempo de fazer uma limpeza nele de toxinas e metais pesados. Então, se você tá comendo o tempo todo, então você não vai dar tempo dessa limpeza. Mas eu sempre falo para os pacientes, se sentir fome para comer, eu coloco opções de lanches e os lanches eu coloco fruta. Claro que cada caso é um caso. A pessoa tá com fome, quer comer uma crepioca. Uma pessoa tá com fome, quer tomar uma vitamina, um smoothie, né? Eita, esqueci, uma paciente fala inglês e ela disse que eu tava falando errado, smoothie. Eu esqueci como é que fala, né? Então, pode fazer outras.
Como faz o leite de inhame? Ó, Solange, no YouTube tem bastante receitas de inhame, mas cuidado com algumas receitas que você pode ver, mas o leite de inhame é para você cozinhar o inhame antes, ok? Não faz com inhame cru, tá certo? Porque o inhame tem compostos tóxicos e e você não pode consumir com esse composto tóxico. Então você tem que cozinhar, aí você vai, bate no liquidificador com água e coa. Tá feito o leite. Boa noite, Carolina, tudo bem? Frutas são liberadas? Sim, Emília. Pode comer frutas, sim. Agora, claro, não exagerar. Então, os meus pacientes no plano alimentar, eu quantifico as frutas do dia, passo uma lista de frutas para os pacientes, mostrando quanto cálcio tem cada uma e digo como eles têm que escolher. E eles escolhem as frutas, podem consumir qualquer uma da lista. Agora, aquela quantidade no dia, X quantidade. Entendeu? Claro que isso vai depender de muitas coisas, vai depender do peso, vai depender do plano alimentar. Muitas coisas vão fazer, me ajudar a tomar essas decisões. Pode couve-flor umas 5 vezes por semana? Pode, Nária. Pode couve-flor todo dia, se você quiser. Inclusive, couve-flor, brócolis e chuchu são padrão ouro para modular a microbiota. Agora, o que acontece? Alguns vegetais, eles são riquíssimos em cálcio, mas você pode consumir porque a biodisponibilidade de cálcio é a quantidade de cálcio que vai ficar disponível para ser absorvida. Então, existem vegetais que são riquíssimos em cálcio, mas a biodisponibilidade é muito pouca. Então, não tem problema consumir esses vegetais. Já tem alguns vegetais que a biodisponibilidade é muito maior. Então, chega a ser 50% a 60% de biodisponibilidade. Mas aí eles não têm tanto cálcio. Que são as crucíferas, que na verdade hoje não são mais chamadas de crucíferas, são chamadas de brascas. Entraram nas famílias das brascas, que é o couve-flor, o brócolis, o repolho. Então, esses vegetais não têm tanto cálcio, mas eu peço aos pacientes para não exagerarem, ok? Não ficar consumindo muito. Por exemplo, algumas pessoas que almoçam e repetem o almoço no jantar. Então, se você comeu bastante brócolis no almoço, então não come brócolis no jantar, entendeu? Ou come só um pouquinho no almoço e um pouquinho no jantar. Aí sim. Mas vegetais não tem problema nenhum, tá certo? A farinha de frango é frango cozido e processado? Se for isso, Leusa, não tem problema não. Alexandre, quinoa tem muito cálcio? Tem muito cálcio, Alexandre. Quinoa eu não recomendo não. Eu tenho alguns pacientes que são vegetarianos e são veganos e eu preciso completar a quantidade de proteínas usando a quinoa, mas claro que isso é bem quantificado dentro do plano alimentar. E isso, a calciúria tem que estar por meses controlada. Uma pessoa que está com calciúria acima de 300, esse aí, quinoa, eu nem coloco. Boa noite. O protocolo Coimbra pode ser iniciado mesmo sem os exames estar pronto? Pois fiz os exames hoje, que a médica do protocolo pediu. No caso, foi o primeiro exame, primeira consulta. Olha, Vargas, essa pergunta você tem que fazer a sua médica, tá? Porque ela é quem sabe como é que tá seu corpo, como é que tá a sua necessidade e se ela precisa, se você pode começar sem exame ou não, tá certo? Eu não posso te responder, não, essa pergunta. Eu entendi, Leusa. A farinha de frango é frango cozido e processado. As proteínas, carne bovina, frango, peixe, não tem tanto cálcio, não. Quem tem mais é o ovo. O ovo tem um pouco de cálcio e esse precisa ter cuidado. Mas carne bovina, frango e peixe não tem problema em relação ao cálcio, tá certo? Mas cuidado também com o exagero de carnes, porque o exagero de carnes pode, principalmente carne vermelha, pode aumentar a excreção de cálcio. Mas é exagero, tá certo? Solange, obrigada, doutora. De nada, Solange. Doutora, estou tomando o chá do rizoma da cúrcuma da minha plantação. Olha que lindo, Déia.
Eu fiz uma plantação aqui de cúrcuma, tá a coisa mais linda. Ai, tô doida pra começar a colher e fazer meus chás e consumir aqui. É muito lindo, né? Vou enviar pra senhora a foto da minha nova planta de cúrcuma. Da flor? Ai, que lindo, Dea. Manda pra mim. Flor rosa. Ai, que linda. Sandra, quem faz colágeno, ou quem faz protocolo pó de colágeno que tem vitamina C? Sandra, olha só. Você tem que perguntar ao médico, tá? Porque a vitamina C não pode suplementar. Alguns colágenos têm muito pouco vitamina C, ok? Então, eu não posso dizer que pode, porque eu não sei quanta vitamina C tem seu colágeno, não sei quantos UI de D você toma, mas isso você tem que perguntar ao médico, tá bom? E jejum, seria bom então? E jejum é maravilhoso, Carolina. Jejum intermitente é uma das estratégias maravilhosas para quem tem doenças autoimunes. Eu só não recomendo jejum intermitente para quem tem algum problema de tireoide, ok? Principalmente se os hormônios da tireoide não estão nos níveis ideais. Então, os pacientes vêm para mim, olha, eu quero fazer jejum, tá, vamos ver tua tireoide. Se os hormônios não estão nos níveis ideais, então eu não recomendo, porque vai piorar a tireoide, tá certo? E níveis ideais não é os níveis de laboratório, não, tá bom? Eu não trabalho com níveis laboratoriais, parâmetros laboratoriais. Então, eu tenho os padrões, os parâmetros ideais de cada exame. Manu, boa noite, Manu. Manu, futura nutricionista. Selma, você trabalha em conjunto com algum proctologista ou outro especialista que faça modulação intestinal? Olha, Mila, não, eu não trabalho em conjunto, não. Mas alguns pacientes, os pacientes que já vêm para mim, já vêm de outros médicos e já tá fazendo alguma coisa, vem de gastro, né, que já tá também tratando alguns gastros, já tá fazendo a modulação e eu continuo, e a gente trabalha em conjunto. Os médicos do protocolo também, alguns médicos do protocolo já fazem essa modulação, eles sabem fazer e a gente trabalha em conjunto. Se deixarmos o feijão de molho na noite anterior, a lectina diminui? O ideal é trocar a água quantas vezes? Não, Manu. A lectina não. A lectina ela só vai, não é diminuir. Lectina é uma proteína que o feijão é rico em lectina. E lectina é uma proteína que a gente não consegue digerir totalmente e acaba sendo inflamatória. Então, o feijão é um dos vegetais que mais tem lectina, até mais do que tomate, até mais do que pepino, que eu retiro de alguns pacientes, principalmente com artrite reumatoide. Mas o feijão, por que eu não retiro, eu deixo? Porque quando se usa a panela de pressão quebra essa lectina. Então, a maioria das pessoas cozinham o feijão em panela de pressão, então não tem problema nenhum. O molho, né, deixar o feijão de molho já é para outras coisas, para diminuir alguns outros fatores antinutricionais. E eu recomendo o molho para todos os pacientes. E se for comer feijão, é de panela de pressão. Boa noite, Vete, tudo bem? Fátima diz, é mais fácil perguntar o que não tem cálcio ou o que tem pouco cálcio? Tudo tem cálcio, Fátima. Tudo tem cálcio, ok? E é como eu falei, não é para evitar cálcio, não. Tá certo? Eu vou complementar. É para evitar excesso de cálcio. Nós precisamos de cálcio, mas não pode, quem faz o protocolo Coimbra não pode exceder a quantidade do dia. Não pode excesso. Por quê? Né? Porque pode ter algum problema. Mas se você não consumir nada de cálcio, o corpo precisa de cálcio. Agora eu só estou falando, eu só estou movimentando, eu só estou aqui, ó, acessando minhas memórias para poder falar por causa do cálcio. Então, se eu não como, o que o corpo faz? Vai retirar do osso, que é a minha maior reserva de cálcio, ok? Então tem que comer, porque senão o corpo vai precisar de cálcio e vai retirar do osso. Aí você vai ter alguma doença óssea, tá certo? Agora tem que controlar.
Se você não tem nutricionista, segue a lista do seu médico que você não vai ter problema, pelo menos a maioria das pessoas, né? Aí Sandra disse assim, ó, meu médico do PC recomendou uma colher de linhaça para ajudar no intestino. Pronto, Sandra, seu médico recomendou, então ele sabe como é que tá a sua calciúria, ele sabe como, já tem uma noção de sua absorção, então ele sabe, se ele liberou, então ele sabe o que ele tá fazendo, entendeu? Você indica alguma marca de proteína vegetal? Eu não suplemento muito proteína vegetal para quem faz o protocolo, não. Por causa do cálcio também. Todas elas têm cálcio, tá certo? Então eu não recomendo, porque eu já tenho que calcular tanto cálcio, ainda vou calcular o cálcio de porção de proteína. Eu coloco já aminoácidos essenciais que não tem, já ajuda. Giovana, cheguei atrasada. Obrigada pela presença, Giovana. Suco de aloe vera pode? Emília, suco de aloe vera está proibido no Brasil, tá? Para consumir. Por quê? Porque o aloe vera, ele contém um composto tóxico. A aloe vera, ela tem vários benefícios, inclusive de estudos comprovados, mas aqui no Brasil não é permitido. Só existe uma empresa que está comercializando e essa empresa está comercializando através de liminar. Tá certo? Mas não pode tomar. Eu não posso, como profissional de saúde, falar para você, tome suco de aloe vera. Porque é lei, tá bom? Deixa eu ver mais dúvidas aqui. Maionese agride o trânsito intestinal. Maionese é um industrializado que eu não recomendo, não. Não é só maionese, não. É qualquer industrializado, ketchup, essas coisas vão desequilibrar a microbiota. Agora, claro, se você desequilibra a microbiota, dependendo da bactéria que você tá depletando ela ou que você tá alimentando ela, vai mudar, vai atingir diretamente ou indiretamente o trânsito intestinal. Aí agora se você assim come maionese e você tem diarreia, aí já é outra coisa. Aí tem que ver digestão. Doutora, quantos ovos ao dia excede o cálcio para quem faz o protocolo? Olha, Ivete, para os meus pacientes eu quantifico o ovo dentro do plano alimentar. Então eu não tenho como te dizer assim, 3 ovos, 4 ovos, entendeu? Apesar de que alguém do protocolo já mandou uma mensagem para mim dizendo que são 4 ovos e as claras, pode colocar até mais 2, 3 claras. Mas ovos completos, só 4. Mas eu quantifico. No plano alimentar, eu quantifico a quantidade de ovos no dia, tá, Ivete? Olha, Manu, TPO é para ser 0, né? Se você tem anti-TPO, você tem anticorpo, ok? Então, se você tem anticorpo, ele tá ali atacando alguma coisa. E só vai aparecer no exame quando já tiver bem exagerado, não é? Eu acho assim que anticorpos a gente não deveria ter para aquele órgão, para aquele tecido. Assim, é uma opinião minha de estudos, né? Mas claro que cada laboratório coloca um parâmetro lá. Mas eu acho que deveria ser 0. Meu menino faz o protocolo e consome flocos de milho não transgênico e gosta muito de cuscuz. Devo dar até quantas vezes na semana? Ele faz o protocolo com o Dr. Baiman. Olha, Rangel, milho, eu sempre coloco os pacientes milho ou derivados até 3 vezes na semana. Ok? Porque milho não tem tanto cálcio, mas a fibra do milho aumenta a absorção de cálcio. Rosana, eu não sei te dizer essa tua pergunta aí em relação ao protocolo, tá?
Proteína na urina alta. Devo parar de comer carne? Consumo pouca carne. Rosane, proteína na urina alta não é só carne não, tá? Precisa ver aí. Não é pra tá saindo proteína na urina. E não é só questão de carnes não, tá? Assim, carne que eu falo, comer carne. Comer frango, carne bovina, não é só isso não. Tem que ver, tá? Tem o Crohn bem controlado clinicamente e não ganha peso. É necessário acompanhamento de uma nutricionista? Bem controlado e não ganha peso? Tá controlado? Né? O que é controlado para você? Porque se você não tá ganhando peso, talvez você não tá absorvendo. Se você não tá absorvendo por inflamação, então ele tá controlado? Aí você precisa ver essa questão, alimentação anti-inflamatória. Porque eu tenho pacientes com Crohn, tenho pacientes com retocolite que ganham peso. Um paciente mesmo com retocolite, ele me mandou uma foto, a namorada me mandou uma foto. 6 meses depois ele tava outra pessoa. Estou super feliz. Além da farinha de arroz, quais outras farinhas podem? Qualquer uma que não seja de grãos, por exemplo, de grãos não, perdão, de sementes. Grão de... algum grão mesmo, grão de bico, farinha de linhaça, farinha de amêndoa. Essas não podem, as outras... Tomar apenas o gel da linhaça e da xista, não... Porque o gel, você vai colocar a linhaça e vai lá hidratar ela e isso vai formar um gel. Ou a linhaça, você vai bater ela, triturar ela e formar um gel. É a mesma coisa, Alexandre, você está consumindo a semente. Nutri, meu filho tem APLV e toma leite vegetal de amêndoas industrializado. Esse leite tem alto teor de cálcio, aditivado pela indústria. Colocam também vitamina D. Isso pode gerar excesso no organismo? Giovana, você faz que tratamento? Algum tratamento? Você faz o tratamento do protocolo Coimbra ou você não faz tratamento? E vamos lá, esse leite tem alto teor de cálcio. Porque precisa controlar os minerais, né? Não é só consumir cálcio. DA, essa pergunta é um médico quem tem que responder, tá certo? Manu, eu tenho Hashimoto, baixou já, tava em 17 e agora tá 5. Queria saber o que faz para baixar mais ainda. É alimentação, Manu. Olha, isso é bem relativo, tá certo? Geralmente a gente muda a alimentação, muda os anticorpos. Mas você fala 17, o que é 17? Porque eu acho que anticorpo não é. 17 anticorpo não é. Glutamina não tem cálcio, mas o whey eu não recomendo. Giovana. Faz outros leites, Giovana. Por exemplo, faz leite de coco, ele vai gostar. Leite de inhame é maravilhoso para a imunidade. Estamos em uma pandemia, precisamos aumentar a imunidade. Leite de inhame. Você tá com anemia, leite de inhame também. Já 3 pessoas me perguntaram sobre o óleo de copaíba. Olha, eu não sei. Eu já respondi, tá? Então, eu não conheço muito, inclusive na aula de fito que eu faço, falou do óleo de copaíba, mas eu não tenho bem lembrança, que eu nem anotei, nem lembro. Deve estar no meu caderno. Creatina e whey, creatina não tem cálcio. Só se foi adicionado. Grão de bico, não. Pode, vejo muitos usarem eles assado, porém tem muito cálcio, verdade, claro, o grão de bico tem bastante cálcio, tá certo? Mas não é
tanto cálcio. Claro que, por exemplo, a lentilha tem muito menos cálcio do que o grão de bico. Mas é proibido? Tem alguns médicos que proíbem, mas tem outros que é moderado. Meus pacientes, principalmente vegetarianos e veganos, e tem outras pessoas que não são, mas os vegetarianos e veganos eu quantifico o grão de bico. E os outros que não são também, eu quantifico também. E se a pessoa está com calciúria alta, aí eu retiro mesmo. Até controlar a calciúria, tá bom? Eu faço PC e perdi apetite. Como faço para ter fome? Aí tem que ver, não era para você ter perdido o apetite. Tem que ver por que perdeu o apetite. Olha aí, Manu, você toma óleo de copaíba, Dr. Baima liberou? Ok. Olha aí, pessoal, que tava perguntando do óleo de copaíba. A calciúria, a Daiane, a calciúria do meu marido está 15,40. Ele come biscoito polvilho todos os dias no café da manhã e à tarde. E também bebe muito café, mais ou menos 600 ml ou mais. Cuidado com o café, tá bom? Segundo os estudos, a partir de 500 ml de café já influencia na excreção de cálcio na urina. Então, já tive, Daiane, pacientes com calciúria alta por exagerar no café, ok? Diz para ele ter cuidado no café e ver essa quantidade de cálcio no biscoito polvilho que ele come. Carolina, gratidão por tuas lives, por dividir teus conhecimentos. Eu que agradeço, Carolina, por você estar aqui presente e a todos presentes. Já deu 1 hora. Minha nossa, como passa rápido, não é? Passou 1 hora que eu nem percebi. Vocês perceberam? Né? Então, já são 9 horas. Então, foram bastante dúvidas, né? Então, vamos terminar a live agora, tá certo? Eu queria agradecer a presença de todos, mais de 50 pessoas aqui presentes, né? Nessa noite aqui tá chovendo, aqui tá fazendo um friozinho. Não sei aonde você tá aí. Mas muito obrigado pela presença de todos, tá joia? Espero ter ajudado. Se vocês têm mais algumas dúvidas, fica para as próximas lives, tá certo? Eu vou fazer mais lives tirando dúvidas. Olá, Denise, tudo bem? Ai, não é, Rejane? Quando é boa assim, a hora voa, realmente. Hoje eu nem senti 1 hora passar. Obrigada, Rejane, por colocar aí meus contatos, amor. Muito obrigada. Obrigada, Maria, Rosana, Ana, Emília. Boa noite a todos. E até a próxima. Próxima semana não tem live, tá certo? Só de hoje a 15 que tem live. Boa noite para vocês. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.